Olá, pessoal. É um prazer enorme participar deste simpósio com vocês. Obrigado pela acolhida do meu trabalho. Nesta apresentação, eu mostrarei a vocês algumas das questões com as quais eu estou trabalhando na minha tese de doutoramento, mas eu já as abordarei afetado pelas provocações com as quais o grupo O Discurso nas Fronteiras do Social nos desafia. Na tese, eu investigo o discurso político anti-LGBT+, em redes sociais de internet, processo que se impôs a nós no Brasil nos últimos anos, e eu me interesso mais especificamente pelo modo como isso se dá no bolsonarismo. Resumidamente, minha tese é sobre o processo de significação de 3 palavras sintagmas: ideologia de gênero, kit gay e banheiro de todes. Diante das provocações que recebemos para produzir os vídeos da apresentação, eu entendi que precisava dar um passo atrás, então, para pensar o discurso a partir da noção de composição, tendo em vista as diferentes materialidades significantes, eu vou abordar aqui não exatamente o discurso político anti-LGBT+, mas algo que o sustenta, que dá condições à sua existência, servindo a ele como um modo de sustentação. Para isso, e como eu sei que no Grupo Fronteiras, apresentar a questão dos pesquisantes de começar a falar um gesto muito apreciado, eu formulei, claro, a minha questão, que é a seguinte: tendo em vista as condições de produção em que se formula e em que se põe a circular a página de Jair Bolsonaro enquanto presidente da República entre 18 e 22, que sentidos são convocados a partir da composição capturada na imagem em tela? Então, eu capturei a interface inicial da página de Jair Bolsonaro, ainda presidente, para desenvolver essa reflexão. Para trabalhar essa questão analiticamente, a partir do aparato teórico da análise do discurso materialista, eu recorro aos estudos de Orlandi, Lagasse, Zopf-Fontana e Dias, mais especificamente me referindo aos desenvolvimentos da análise do discurso no Brasil, à abertura teórica e analítica proposta pela articulação entre o verbal e o não verbal, ao trabalho que põe em relação a análise do discurso e as teorias da enunciação, e ao investimento teórico de pensar o digital em sua ordem própria. Desse modo, como pedem, eu reflito sobre os trajetos de sentidos produzidos pelo modo da formulação a partir dessa imagem, tendo como primado os significantes em relação aos significados, e me pergunto pelas materialidades significantes em composição. Como modo de entrada no processo discursivo, eu começo por salientar que se trata aí de uma composição de 3 materialidades de ordens distintas: verbal, visual e do digital. Em primeiro lugar, na materialidade verbal, temos a língua propriamente. Em segundo lugar, na materialidade visual, a própria imagem em seu conjunto. A cor, mais especificamente pensada pela cromatografia política, e as fotografias que compõem com a imagem, mas que se formulam como um elemento de ordem própria. Em último lugar, mas definitivamente não menos importante, temos a materialidade digital, que permite pôr em relação e fazer circular a imbricação entre as outras materialidades. Eu vou arriscar afirmar, e aí eu espero que possamos discutir isso quando estivermos juntos, que nessa composição as diferentes materialidades se apresentam em uma espécie de subordinação, como uma sintaxe mesmo. A materialidade do digital subordina a materialidade do visual, que em sua complexidade subordina e permite encaixar em seu interior as materialidades visuais específicas, a cor, a foto, por exemplo, além de subordinar também a materialidade da língua, que é apresentada graficamente. Na composição, temos um trabalho técnico-visual sobre a imagem da bandeira do Brasil, que integra como pano de fundo a composição. Trata-se da bandeira do Brasil transformada digitalmente. Ela aparece desfocada e trabalhada do ponto de vista da distribuição das cores. Apesar de mantidas as cores originais, há uma predominância do amarelo e do azul, sendo o verde uma breve faixa de transição. A deriva das cores clássicas, em que predomina o verde e o amarelo, me parece uma tentativa de cunhar uma identidade dentro da identidade, sem, no entanto, abrir mão do laço simbólico que permite uma relação de sentido quase imediata, essa do patriotismo. Integram ainda a imagem duas fotografias, a do perfil da página e uma no interior da imagem da capa. A primeira focaliza o rosto de Jair Bolsonaro, cuja boca entreaberta dá um efeito de foto espontânea, que parece ter sido tirada enquanto ele falava. O olhar para entre o horizonte e o alto dá um efeito de que o interlocutor estava distante, no que parece uma busca de algo que está no futuro e no céu. A segunda fotografia permite ver Jair Bolsonaro de lado, com semblante altivo, com o rosto voltado para os dizeres do lema de sua campanha e de seu governo.
Sobre os elementos verbais que compõem a imagem, em letras garrafais, Deus, pátria, família e liberdade. Tem-se aí um velho lema do racionalismo político ao longo da história, que aparece transformado. Acrescenta-se liberdade ao tema, que aparece na composição em cor diferente, em amarelo e com fonte ligeiramente maior. Ainda em linguagem verbal, o nome de Jair Messias Bolsonaro, como uma marca enunciativa de um locutor. Além disso, tem-se um enunciado que o identifica e o particulariza, 38º Presidente da República Federativa do Brasil. Finalmente, as marcas do digital. Além da própria disposição dos elementos características da rede social Facebook, o número de seguidores, o botão seguir, cujo convite eu, para clicar, eu recusei desesperadamente, e o botão pesquisar, que permite navegar pela página como um mecanismo de busca textual. Ao se formular, essa composição se inscreve na história, o que nos obriga a considerá-la nas condições de produção em que aparece. O Facebook foi a principal rede social utilizada por Bolsonaro nas comunicações públicas durante sua campanha e seu governo. Nela, Bolsonaro fazia as famosas lives de quinta-feira, nas quais dava conta do que o governo estava ou não fazendo. Ele falava direto às pessoas e isso produzia um efeito no distanciamento anunciativo histórico que sempre existiu entre os políticos e o povo. A interface da página, enquanto aquilo que as pessoas veriam primeiro ao clicar em seu perfil para decidir se seguiriam ou não, tem importância estratégica aí. No Facebook, navega um público bastante específico, que não é aquele do hype, da moda, da novidade. No Facebook, encontramos um Brasil raiz, que vende coisa, que troca coisa, que bate boca com o William Bonner na página do Jornal Nacional, que conta quem está fazendo aniversário, quem ficou grávida, quem morreu, quem não pagou a pensão, enfim. Vale lembrar, ainda em termos de condição de produção, do percurso de décadas de Bolsonaro na política e de sua insignificância como homem público. Acrescenta-se aí a sua incapacidade em termos de ação política, ao menos no modo como a política estava colocada até então, e mesmo sua inabilidade de se apresentar publicamente para discutir o Brasil. Daí a necessidade de produzir uma interface inicial narcisicamente centrada em sua própria figura, em elementos que, pelo interdiscurso, retomam uma certa evidência do que seria o Brasil. Saliento aqui que, embora redes sociais como o Facebook simulem o diálogo e a proximidade com o povo, elas permitem também muito facilmente calar o contraditório, a partir do mecanismo do bloqueio, por exemplo. Em função disso, os algoritmos possibilitam produzir uma bolha entre sujeitos aparentemente coerente em si mesma, na qual se cria uma ilusão de consenso entre todos os brasileiros. Os bolsonaristas não veem nas redes da oposição ao bolsonarismo, que foi silenciada pelo algoritmo, e acreditam que o Bolsonaro é uma unanimidade. Porém, Bolsonaro é um presidente fake, um presidente produzido para governar através das redes sociais. A necessidade empírica de construí-lo como presidente de verdade justifica a recorrência a domínios do dizer autoritários que tendem a paráfrase, como o nacionalismo e o patriotismo e a supercentralização da sua própria imagem. Trata-se, então, de uma busca de um sentido infalível, que, no entanto, falha. A busca pela completude ao recorrer à articulação que nessa composição se apresenta esbarra em sua própria impossibilidade, no fato da incompletude da linguagem, e também no fato do equívoco e da contradição. No interior da bandeira, o lema ordem e progresso aparece deformado. O progresso se apresenta aí ocultado pela dobra que simula o movimento da bandeira. Suprime-se na materialidade significante na história o pretenso progresso que esse grupo político pretendia entregar. Apaga-se o progresso em função de Deus, pátria, família e liberdade. Na contradição fundamentalmente existente no entrelace dessa composição, não cala uma pergunta. Esse lugar de enunciação poderia se produzir na relação com outra posição sujeito? Haveria uma outra ordem, outro progresso? Haveria ainda outro Deus, outra pátria, outra família, outra liberdade, que não essas do culto a si próprio e do patriotismo autoritário? Uma outra formulação é possível. Deixo com vocês uma outra possibilidade, cuja análise não farei aqui por conta do tempo, mas que nos mostra um outro Brasil possível. Um Brasil que olha para o povo, metaforizado nos seus trabalhadores, e que aperta sua mão, que sorri com o povo estando junto com ele. Por fim, resta dizer como essa composição produz efeito no discurso político anti-LGBT+, que é o meu objeto na tese. No processo de significação de que faz parte essa composição recortada do discurso bolsonarista, os LGBT+, são discursivizados como pessoas sem Deus, apátridas, sem família, que colocariam em risco a liberdade.
Claro que isso é a partir de um complexo e extenso processo discursivo que se arrasta ao longo do tempo, que eu não terei tempo de detalhar aqui. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado, Suzy e companhia. Nos vemos no dia 23 de maio, no IEL da Unicamp, para iniciar as comemorações dos 20 anos do grupo O Discurso nas Fronteiras do Social. É história, hein? Beijão!